Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 6 de outubro. O Glorioso tá na quarta colocação ainda do Brasileirão, mas tem Mirassol e Bahia grudados ali com a mesma pontuação. Nos critérios de desempate, o Botafogo leva vantagem. Tem 5 pontos ainda para Fluminense e São Paulo, sendo que o Tricolor das Laranjeiras tem 2 jogos por realizar. Um deles agora, na quarta-feira, diante do Mirassol. Um resultado que muito nos interessa. E claro, a gente tem que conversar sobre isso, porque faltando 11 jogos para terminar a competição, com 33 pontos em disputa, será que o percentual de aproveitamento que o Botafogo está tendo agora, e inclusive sob o comando de David Ancelotti de modo geral, será que é suficiente para a gente garantir vaga na Libertadores? Vamos fazer conta e vamos conversar sobre isso. Só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, deixa o seu like, clica no botão hypar, inscreva-se aqui no canal. A participação de vocês com essas simples ações faz toda a diferença, porque o YouTube apresenta para mais botafoguenses aqui o nosso trabalho e com isso a gente pode seguir crescendo. Estamos buscando ainda os 62 mil inscritos, mais um degrau rumo aos 70 mil. Esse período de baixa do Botafogo acaba não ajudando, então por isso que o apoio e a moral de vocês é ainda mais importante nesse momento que o nosso time do coração está oscilando. E essa oscilação fica muito clara quando a gente vê a tabela do retorno do Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 8 partidas jogadas. E o Glorioso tem 4 vitórias, 4 derrotas, 50% de aproveitamento. Se você for pegar a campanha do Botafogo, os últimos 5 jogos são 7 pontos conquistados, o que acaba batendo aí com esse percentual. E se a gente falar que ainda faltam 11 jogos, imaginando que o Botafogo mantenha esse nível de atuação, esse nível de performance, e some mais 14 pontos nos próximos 30, o Glorioso, que tem 43, iria a 57, faltando a última rodada contra o Fortaleza no Newton Santos, para poder chegar a 60 pontos. Com 60 pontos, a vaga na Libertadores acontece não direto na fase de grupos. Normalmente não é isso que ocorre. Quando você chega a 60 pontos, você garante uma pré-Libertadores. E considerando a mudança de calendário para 2026 e para pré-Libertadores, tendo o Campeonato Brasileiro a partir de 28 de janeiro, junto de estadual mais pré-Libertadores, meu irmão, isso vai dar uma embolada no planejamento inicial, que é brincadeira. E quando a gente fala de planejamento em início de temporada, não dá para dizer que a SAF tira nota 10. Pelo contrário, a gente ainda não teve no período SAF uma pré-temporada muito bem estruturada, bem pensada em todos os mínimos detalhes. Então, claro, a gente precisa buscar essa vaga na fase de grupos. Até porque, dessa maneira, você garante pelo menos 6 jogos na competição continental. Facilita planejamento, facilita, inclusive, a definição do orçamento. Não podemos esquecer todo o extracampo que o Botafogo tem tido nessa disputa aí do Textor com a Eagle/Ares. Não estamos perto de um desfecho, de uma definição, e a gente espera que isso não se arraste para a próxima temporada, porque certamente vai atrapalhar. Não tem dúvida que vai atrapalhar. Voltando, contudo, à situação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, não tem nenhuma equipe, com exceção do Fluminense, eu vou chegar lá, mas não tem nenhuma equipe efetivamente fazendo assim um recorte recente excepcional. O Botafogo está oscilando, o Mirassol está oscilando, o Bahia está oscilando, o São Paulo está oscilando. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, o Tricolor do Morumbi chegou a 6 pontos. Só 6 pontos conquistados, 1 a menos, portanto, do que o Botafogo nas últimas 5 partidas. O Bahia, os mesmos 7 pontos do Botafogo. E o Mirassol também somou menos pontos que o Botafogo. Ou seja, tá todo mundo patinando. Só que não há garantia de que as coisas vão seguir dessa maneira. E por isso mesmo, o Botafogo precisa fazer o que o Fluminense fez nos últimos 5 confrontos. Dos 15 pontos disputados, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu garantir 10. Uma média aí de 2 pontos por jogo. E aí, dessa forma, mantendo isso, vai garantir vaga na fase de grupos da Libertadores.
No fim das contas, a equipe que emplacar 2, 3, 4 vitórias seguidas desse bolo aí, desse pelotão que está buscando essa Libertadores, vai se dar muito bem, sem sombra de dúvida quanto a isso. Porque somando pontos seguidos, pontuação cheia de forma sequencial, você acaba deixando para trás justamente os adversários que vão seguir oscilando. O Botafogo ele precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Antes, com o comando de David Ancelotti, fora de casa, 4 vitórias seguidas. Só que em casa, vacilando o tempo inteiro. Agora, no Newton Santos, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Porém, fora de casa, 3 derrotas e 1 empate. Então, a gente está precisando encontrar esse equilíbrio. O David Ancelotti, de modo geral, no Botafogo, ele tem 52 pontos quebradinhos ali de percentual de aproveitamento. Só que pegando apenas os jogos do Campeonato Brasileiro, esse percentual cai para 48%. David Ancelotti, claro, precisa apresentar mais, mas os nossos atletas igualmente. A postura que a gente tem visto em determinados confrontos é inaceitável. Contra o Internacional, ficou muito claro e evidente que tinha ali um desinteresse, uma displicência, e isso não pode acontecer. Postura é inegociável. Você tem que entrar em cada partida 100% concentrado e 100% dedicado para buscar os resultados. O treinador precisa entregar mais, mas os atletas também. Nem cabe aqui mais falar sobre a diretoria, porque tudo que tinha para dizer sobre o planejamento do Botafogo já foi falado. Agora é prestar atenção no que vai acontecer para o próximo ano. E se Textor e a Igor Ares vão se entender. Precisamos disso. Fato é, Fogão, para garantir Libertadores, ou vai fazer um pouquinho a mais do que está fazendo agora, para poder chegar lá aos 64 pontos, garantindo uma vaga direta na fase de grupos, ou então vai correr aquele risco até a rodada derradeira. Porque mantendo o percentual de aproveitamento que o David Ancelotti tem nesse momento, não tem classificação antecipada. Vai ter emoção até o fim. E se tem uma coisa que a gente não precisa definitivamente nesse ano de 2025, é o risco de ficar fora da Libertadores. Nesse momento, esse risco existe. Então esse período de data FIFA agora precisa ser muito bem aproveitado. Que as 6, 7 sessões de treinamento que o David Ancelotti vai ter com a equipe sirvam de fato para alguma coisa. Porque na última oportunidade, o time evoluiu. Se isso acontecer agora, pode ser a pá de cal. Que não aconteça e que o Botafogo evolua.